Vandeham Sri Guru Sri Juta Pada Kamalam Sri Gurum Vaishnavamischa Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatha Vitam Tam Sajivam Sadhuaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishaka Vitam Mischa Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti I Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Todas as glórias aos devotos reunidos. Que bom que mais um dia estamos aqui dando continuidade a esse ensaio sobre os ensinos de Prahlada Maharaj. Então, essa aula é a parte 5, dessa série aqui, do canto 7 do Srimad Bhagavatam, a história do devoto Prahlada Maharaj. Na aula passada, nós aprendemos com Prahlada que se os porcos e os camelos eles podem desfrutar do gozo dos sentidos sem demasiado esforço, então por que isso não seria possível para nós que somos seres humanos? Cada forma recebendo uma espécie de desfrute automaticamente. Mas essa, Prahlada diz, não é a nossa realização máxima, desfrutar de acordo com as necessidades da forma em que estamos, Prahlada diz que as facilidades para desfrutar do gozo dos sentidos são oferecidas pela natureza. Estejamos no corpo de porco, de camelo ou de ser humano. Não é que nós vamos buscar determinado prazer, mas a natureza em si já oferece para nós, uma espécie de gozo, assim, especificamente. Então, desse modo, por que deveríamos nos esforçar tanto por facilidades assim que estamos já destinados a receber de qualquer maneira pela lei da natureza, Então é dito que em todas as formas de vida essas demandas corpóreas são satisfeitas através de arranjos da natureza. Entende? É igual um passarinho assim, ele simplesmente gosta de cantar porque está na natureza dele, né? É como se fosse um instinto, né? Essa coisa instintiva que vem naturalmente impressionada pela natureza para que sigamos determinado fluxo da forma em que estamos. Então esse desfrute que todo mundo tem, em todas as formas, ele é simplesmente assim providenciado. Igual também como a felicidade vem naturalmente, também existe um arranjo na natureza para provocar o sofrimento. Por exemplo, a pessoa tem febre, né?
Então, você gosta de ter febre? Por que ela vem? Temos que nos perguntar isso. Então, a pessoa vai falar assim, eu não sei, mas ela vem, não. Então, podemos perguntar, nós nos esforçamos para obter esse estado de sofrimento febril. Então, da onde que veio esse sintoma de febre? Então, a única resposta possível é pela natureza, né? Fizemos alguma coisa e o próprio corpo se regula pela desarmonia de nossas ações e entra numa espécie de sofrimento. Do mesmo modo, se agimos em harmonia, o gozo, né, o prazer específico de uma forma se manifesta. Então, se a miséria vem através da natureza, a felicidade também vai vir do mesmo modo. Então, essa é a instrução que Prahlada Maharaj, né, uma delas, né, que ele está nos passando, que nós não devemos nos preocupar com aquilo que seja desagradável ou agradável na nossa vida, porque todas essas sensações relativas, né, à mente ou à forma física estão sendo providenciadas naturalmente pelo arranjo da natureza e também assim como reações naturais de nossas atividades passadas. Então, da mesma forma que sofremos, né, ou que recebemos misérias da vida sem esforço, da mesma maneira você vai obter essa também felicidade sem esforço. Entende? Porque o que Prahlada Maharaj está querendo dizer aqui? Que as pessoas estão buscando muito essa felicidade, esse gozo dos sentidos, esse desfrute, e esquecendo completamente da vida espiritual, né, de buscar a Deus, e está buscando esse tipo de felicidade que não depende do nosso esforço, porque é como se fosse algo já programado dentro da natureza, né, biológica e psíquica dessa forma humana no qual nós estamos, e também, né, relativamente às formas animais ou formas superiores às humanas. Então todo mundo está recebendo automaticamente pela providência a sua cota, né, de miséria e de alegria, de bem-estar. Mas sabemos que o verdadeiro bem-estar é estar situado na consciência divina, aos pés de lótus de Krishna, e a verdadeira miséria é quando vivemos esquecidos de Deus. Essa é a maior de todas as misérias, né? Eu diria que é a base de todo o sofrimento de uma entidade viva, de um ser, né, espiritual, está vivendo nesse corpo material com essa concepção de o tempo todo tentar estar evitando as coisas desagradáveis e buscando de alguma maneira assim, até meio, né, ansiosa demais, alucinada, o gozo dos sentidos. Temos que pensar nisso aí, nessa dica, né, que Prahlada Maharaja nos deu, porque perdemos muito tempo da nossa vida, né? Então relaxa, segue o fluxo junto com Krishna na sua vida, e coisas boas e coisas ruins, entre aspas, assim, vão acontecer, mas essas dualidades se referem apenas a estados de harmonia e desarmonia do corpo em relação ao todo. Entende? Porém, quando espiritualmente estamos fixos nos pés de lótus do Senhor Krishna, né, naturalmente desenvolvemos uma mente de contentamento, de entendimento, de que quando as coisas estão assim sofríveis ou negativas,
tudo bem, né? Enfrentamos isso com a cabeça erguida, com conhecimento, e quando as coisas estão muito boas, também aproveitamos, mas também não ficamos apegados a essas situações, porque Krishna explica no Bhagavad Gita que aqui tudo é temporário, né? Tudo vem e vai. Se realmente você quer ter uma situação feliz, assim, permanente, isso só é possível se você estiver vivendo na consciência divina, ou então se você estiver no mundo espiritual. Essas são as alternativas, né, eternas, contínuas, permanentes, fixas. Vamos, dessa maneira, meditar sobre esse assunto e parar de ficar assim, fazendo arranjos materiais ou planos de futuro que envolvem, né, a nossa permanência em coisas ilusórias, assim, que são assim a relevância daquilo que achamos que vai nos dar assim prazer. E a forma humana, com o tempo, ela vai, né, envelhecendo, se sujeitando a tantas doenças e tantas coisas assim, né, que acontecem com a idade. E também, se está no período da adolescência também, assim, tanta conturbação psicológica, enfim, tudo relativo à forma humana, quando não está, né, quando não estamos assim vivendo espiritualmente, é fonte de miséria. Prahlada Maharaja vai explicar mais adiante, né, esses pormenores da nossa vida iludida que está relacionada com esse corpo material. Assim, essa é toda a questão, né? Que relaxa que Krishna está controlando toda a existência e ele sabe muito bem o que você precisa, quais são as suas necessidades reais para você seguir, né, esse fluxo da vida material, porém conectado com Deus, né? Porque tem que ter um controlador de tudo por trás disso. Esse universo é uma ordem, né, ordenado assim, e ele segue o plano de Deus. Não há essa coisa assim de alguém fazer algo diferente do que Deus estabeleceu, ou alguém burlar a lei de Deus, ir contra a hierarquia superior de luz que está governando, né, no caso aqui o nosso planeta. Não há essas alternativas, né? O ponto é que quando tentamos fazer algo diferenciado do plano perfeito de Deus, entramos em desarmonia e sofremos. Simplesmente isso é essa mentalidade rebelde, né, contra a não viver no amor de Deus. A pessoa querer ser Deus, querer tomar a posição desse ser supremo. Então a pessoa não consegue nem controlar a sua mente, não consegue controlar os seus sentidos, né? Sua casa, nem sua casa, assim, é uma bagunça, tudo assim, o mínimo, a entidade viva nem consegue assim estar ajustado. Imagina assim, se formos pensar quem está controlando não só esse universo, mas todos os universos e também o mundo espiritual. Então tem um controlador, né? Tem um ser que está administrando perfeitamente a existência. E nós estamos aqui dentro desse corpo, nos identificando, né, com uma espécie de falso ego e assim tentando desfrutar dessa natureza material, no mínimo que seja, né, relativamente às exigências ou aos instintos dessa forma humana, e
Mesmo assim não conseguimos a quantidade que queremos, e mesmo assim achamos que somos Deus, ou que somos assim, podemos nos equiparar com a suprema personalidade de Deus. Essas coisas assim, quando estamos acoplados a essa energia material em ilusão, assim, somos muito insignificantes, né? Pequenos pedaços de nada, essa é a verdade. E a pessoa, naquele ego dela, acha que ela é alguma coisa, né? Então a pessoa pode até mandar no cachorro dela, mas quando ela se exalta muito no ego, é a queda, né? Quanto mais alto uma pessoa vai no falso ego, maior é a queda, maior é o sofrimento. E por isso as pessoas às vezes até nem suportam isso e se matam, né? Porque não entendem. É muito simples. Se você se rende à gerência do Senhor Krishna, que está agora mesmo no seu coração, então tudo vai acontecer de uma forma, né, perfeita. Qual o problema, né? Qual a dificuldade de se entender um fato tão simples, onde você todos os dias, ao despertar, né, nessa forma humana, você já presta reverências a Deus dentro do seu coração. E nas Escrituras é explicado muito bem como é essa forma de Vishnu dentro do nosso coração, né, com 4 braços, assim, essa forma expandida de Krishna dentro do coração. Então mentalizamos ela, mentalizamos Krishna, entendemos que estamos simplesmente passando aqui por uma experiência nesse planeta material, e que Krishna bondosamente, misericordiosamente vem e nos pede para que possamos lembrar dele, né? Pensar nele o máximo possível, porque é assim que é o processo onde recuperamos a nossa memória espiritual. Pensar em Deus purifica os nossos sentidos. Então Chaitanya Mahaprabhu, ele trouxe esse processo de cantar o santo nome de Deus, que mantém a nossa mente sempre pensando de alguma forma, né, em Krishna, e isso é a porta de saída para a gente parar de desejar, né, desfrutar tanto desse corpo material e viver esquecidos desse ser supremo que, imagina, é muita bondade de Deus. Ele está agora mesmo dentro do nosso coração, né? Pronto para satisfazer todos os nossos desejos, as nossas necessidades materiais, e também para nos dar esse aumento de consciência que vai nos capacitar no momento da morte a voltar para o mundo espiritual. O que acontece é que a pessoa, ela quer desfrutar assim muito mais do que precisa. Então a pessoa, ela quer ter um carro de ouro, né? Uma mansão com 500 quartos. Dessa maneira assim, algo totalmente ilógico. A pessoa quer ter muito, muito, e também não quer sofrer de nenhuma maneira, porque acha assim que é o controlador completo da sua existência, né? Prabhupada, ele dava o exemplo de que, por exemplo, se você joga uma quantidade de milhos numa praça, os pombos vêm e cada um come a sua quantidade e vai embora. O pombo, ele segue, né, esse fluxo do instinto, ele vive um dia de cada vez, e aí ele se alimenta adequadamente daquele ato de bondade de alguém que botou um milho ali, come e vai embora, e deixa ali os outros milhos para os outros pombos, ou aquele milho vai sobrar no outro dia e ele vai lá e come, e ele enche a barriga perfeitamente. Mas o ser humano não, se botar, né, um saco de milho, ele vai levar o saco de milho e não quer saber de ninguém, e já está pensando assim, daqui a 30 anos eu tenho que ter comida. Dessa forma, assim, algo absurdo,
onde você acha que tem que usar a inteligência de uma forma assim esperta, lubridiando assim, todos os outros, né, outras entidades vivas. Então essa é a maneira egoísta que não tem nada a ver, né? Krishna, ele está se doando para todo mundo, ele está alimentando todo mundo, dando, né, conforto, dentro da necessidade básica do ser vivo, para que ele possa cultivar a sua vida espiritual de uma maneira, né, tranquila, em paz. E quando você está conectado realmente com Deus, nessa entrega amorosa, esse prazer, ele é tão elevado que todo o resto, assim, essa tentativa de desfrute material acaba sendo dissolvida, porque você começa a querer apenas a servir Krishna de alguma maneira. Então, Prahlada Maharaj está dizendo aqui que não se preocupe, essas coisas chamadas, né, felicidade material e sofrimento material vão vir naturalmente. O ponto é que você entende que se você está em harmonia com a divindade em seu coração, a tendência é que o número de coisas que te fazem bem ou que são agradáveis vão se manifestar na sua vida, entendendo também que existe uma lei mental, né? A física quântica atualmente até fala muito nisso, que se você está vibrando positivamente, espiritualmente, se você tem objetivos, né, nobres, fraternos, né, está sempre em gratidão, a sua tendência é atrair coisas interessantes na sua vida, coisas que vão te fazer mais feliz ainda. Porém, se a pessoa ela está assim sem conexão com Deus, está vivendo assim sob as orientações de uma mídia negativa, se associando com pessoas que estão sempre se lamentando, e o sentido da vida da pessoa, assim, né? A pessoa é uma ateísta e não quer saber de nada, acha que vai morrer mesmo, nunca mais, assim, a vida acaba quando termina o corpo. Então, essas pessoas, elas começam a ficar tão pesadas, tão densas, e só vão atrair cada vez mais misérias em suas vidas, né? Principalmente as misérias psicológicas, porque quando você não está conectado com Deus, seguindo ou interagindo, né, com esse plano divino de amor, onde Krishna quer levar todo mundo de volta para o reino espiritual, então, se você não está conectado, você vai realmente ficar perdido dentro de você mesmo, né? Vai ficar desorientado, porque a alma, o espírito, como a gente estava falando de Prahlada Maharaj, a alma está sempre buscando Deus, inconscientemente ou conscientemente, diretamente ou indiretamente, né? Então, muitas coisas que você está buscando aqui nesse mundo para ter prazer ou desfrute, na verdade é o espírito querendo desfrutar da presença de Deus em seu coração. O espírito tem necessidade de servir a Deus, porque essa é a posição eterna da alma, né? Enquanto não chegarmos nessa posição, simplesmente vamos estar naquele estado, né, miserável, de qualquer forma em que estamos, né, no momento, nesse estágio da evolução da nossa consciência. Então a pergunta, né, assim, que Prahlada fala, né, assim, então ele está perguntando qual é o verdadeiro propósito da forma de vida humana, né? Ninguém precisa estar interessado no propósito da vida animal, mas
basicamente o animal ele está desenvolvendo a mente. Na forma humana, a mente já é desenvolvida e o ser humano ele tem esse propósito de ativar a sua dimensão espiritual, ativar, né, o seu espírito. Essa é a capacidade da forma humana. Então, o verdadeiro propósito simplesmente é cultivar a consciência divina, a consciência de Krishna. É isso que Deus vem nos falar no Bhagavad Gita, né? E o restante, tudo aquilo que estamos buscando sem essa consciência de Krishna, vai ser, né, como falamos, obtido através da lei da natureza, que em última análise é a lei de Deus, né? Essa lei de Deus que mostra que se não estamos vivendo amorosamente nessa busca divina, então o resultado será naturalmente o sofrimento. Então lembremos sempre, né? Qual é a lei de Deus? Eu estou seguindo a lei de Maya, que é aquela lei caprichosa do falso ego, onde é cada um por cada um, né? E todo mundo competindo, brigando, tentando assim sobressair um ao outro, ou estou seguindo a lei de Deus, onde eu me entrego confiantemente ao fluxo natural da existência, enquanto estiver aqui nessa forma humana, né? E encontro em mim mesmo essa motivação maravilhosa de viver cada dia numa espécie de êxtase, né? Quando Krishna está manifestando-se em nosso coração, sentimos essa liberdade de ser, de viver, de aprender, de ter esse entusiasmo que raramente alguém nesse mundo material vai atingir, né? Então vamos sempre lembrar, né, que devemos estar sob a tutela da lei divina, e essas leis são explicadas, né, nos Vedas, principalmente ali, né, no Bhagavad Gita. Krishna dá muitas instruções, porém sempre lembrar qual é o propósito da vida humana e como devemos fazer para atingir esse propósito. E nesta Kali Yuga, a proposta de Deus, né, de Sri Krishna Chaitanya, é que simplesmente cantar o nome de Deus é um método, né, facilitado, onde conseguimos limpar a poeira da nossa mente, né? Então todo mundo pode cantar, não há regras rígidas para cantar o nome de Deus. E dentro do possível também vamos estudar, né, o Bhagavad Gita, vamos ouvir, né, as palavras de pessoas que estão transmitindo esse conhecimento. E se fizermos isso com convicção, com desejo, com certeza Krishna ele vai fazer arranjos, né, para que o tempo, né, se alongue, assim, para que encontremos tempo de ficar, né, nesse trabalho espiritual. É isso que Krishna explica, porque Krishna ele é a personificação do tempo, né? Ele fala isso no Bhagavad Gita. Então é simples assim, de acordo com o seu destino, o seu karma, a sua vibração pessoal, mesmo que você não se esforce, né, devido ao seu trabalho passado, né, às suas atividades, a sua classe específica de corpo, você vai receber tudo o que está destinado a obter, sejam as coisas negativas ou as coisas positivas, né? Temos que entender e assumir a responsabilidade de que nada acontece na nossa vida se nós não
algum dia não tivéssemos, né, semeado numa vida passada e até mesmo nessa vida atual, né? Muitas coisas que estamos recebendo também já estão vindo das ações que estamos praticando nessa vida. A ideia é não levar esse montante de ações contínuas em ignorância para ter um novo corpo material, e aí no outro corpo futuro, aí vamos da mesma forma ter misérias e ter felicidades materiais. Porém, o espírito sábio, ele compreende que toda a ideia que Krishna vem nos ensinar é parar esse processo de continuidade material. Aí é que está a chave quando Krishna pede, né, que se nós pensarmos nele, se nós nos tornarmos, né, devotos, adorarmos, né, o Ser Supremo, prestarmos reverências, assim, vamos progressivamente nos libertando dessas misérias. Então Krishna, ele fala exatamente isso. Se você está sempre com a mente em mim, com o coração em mim, então eu pessoalmente vou libertar você de todas as reações negativas. Temos essa bênção, além do santo nome. Krishna nos promete que se nossa vibração estiver realmente devocional em nosso coração, ele pessoalmente vai nos libertar, né, desse ciclo de nascimentos e mortes, porque parece que é assim impossível, porque todos os dias você está criando novas reações. Então Krishna fala: fica em mim, segue o fluxo da vida, entendendo que tudo está vindo de uma forma automática, de acordo com o seu destino, e sai dessas ações e reações, pensando sempre em mim, porque a forma humana, daqui a pouco, ela pode, né, você pode abandonar esse corpo a qualquer momento, de acordo com o seu destino. Você não sabe qual é o dia que você vai ter que deixar essa forma, né? Não depende da gente, né? Isso que temos que entender. De modo que nossa vida é como um ciclo mecânico dentro das leis de Deus, né? Dentro do processo evolutivo do universo, mas nós temos esse livre-arbítrio, essa capacidade de nos situar transcendentalmente. Krishna explica: nós temos que ir além dos 3 modos da natureza material, e isso só é possível se nos estabelecermos conscientemente aos seus pés de lótus. Mas Krishna diz também no Bhagavad Gita que é muito raro, né? Muito raro uma alma se render a ele, porque os encantos de Maya são assim terríveis. E nós estamos tão condicionados que caímos assim muitas vezes da plataforma transcendental para tentar de alguma forma com o nosso falso ego desfrutar, né, ou possuir essa natureza material. Esse é o nosso erro, né, a nossa fraqueza. E Krishna fala: deixa que eu estou cuidando, deixa que eu estou cuidando de tudo, confia, tem fé, né? Aí Krishna fala: Machucará, não temas, não temas. Abre um pouco o seu coração e deixa eu atuar, né? Porque se a pessoa não fizer isso, ela vai ficar cada vez mais frustrada com as suas tentativas de obter gozos materiais extras na sua vida, e não funciona assim. Você não pode, né, forçar uma fruta verde a ficar madura antes do tempo, porque assim, a fruta tem um tempo. Deixa a fruta cair naturalmente, você pega e come. É assim que acontece no tempo do corpo físico e da mente, né? Então essa é a importância de estarmos assim associados ao conhecimento espiritual. Assim, o que Prahlada Maharaj e todos os devotos puros
e principalmente nós, né, devemos, né, ter consciência e que a nossa verdadeira preocupação diária seja isso de buscar a meta mais elevada da vida humana, que é despertar esse amor por Deus que habita em nosso coração. Temos que tentar sentir de alguma maneira a existência de Deus e dessa forma, né, glorificá-lo por Ele estar presente aqui em nosso íntimo, nos conduzindo amavelmente de volta a Ele e também nos dando todas as instruções para que possamos, né, nos conduzir adequadamente dentro dessa forma humana, não só para receber as coisas, né, agradáveis da vida, como também para nos libertarmos de todas as reações negativas pela misericórdia natural de Krishna, conforme ele nos promete no Bhagavad Gita. Então, em vez de ficarmos assim muito ansiosos por estimular os nossos sentidos nessa tentativa de aumentar a chamada felicidade material, nós devemos tentar, né, lograr essa prática espiritual através da prática da consciência de Krishna. Entende? Felicidade espiritual. Isso é a única felicidade. Eu sempre digo, né, e repito várias vezes que a felicidade material nada mais é do que alívio do sofrimento material. A vida material em si, sem estarmos conectados com a consciência de Deus, é sofrimento, seja aquilo que designemos como sofrimento ou felicidade. A felicidade são apenas momentos em que não estamos, né, sentindo as misérias materiais de uma forma assim mais excessiva, né? Então, quando vemos esse avanço de Kali Yuga, essa era de escuridão, podemos ver que as pessoas que não estão vivendo realmente nesse coração amável em relação a Deus, estão ficando assim muito depressivas. Olha, estou falando aqui, está passando uma ambulância, né? Muitas pessoas estão indo agora para hospitais e doenças, tantos problemas. Cada vez aumenta mais o número de farmácias, de remédios, porque tornou-se uma loucura, né? Kali Yuga é isso, é um mundo denso, fechado, irreligioso, e todas as espécies de religiões nesse mundo material, a maioria são fraudes, né? São religiões materialistas, né, interesseiras. Na verdade é um grande teatro onde as pessoas, uns estão enganando aos outros, né? Krishna diz que se há enganadores, então, se você quer o enganador, então haverão enganados. De modo que a nossa relação com Deus é muito assim individual. É o que você está emanando em seu coração de uma forma totalmente assim incondicional. Esse amor incondicional por Deus é que vai dar resultados positivos. Já a pessoa, se ela está buscando Deus com esse sentimento materialista ou condicional, né, que ela está exigindo de Deus alguma coisa para ela se manter em consciência de Deus, então Krishna não vai dar assim tanta atenção. Vai até dar as coisas materiais para a pessoa que quer se enganar, mas o amor puro por Ele, somente as pessoas que realmente estão vivendo nessa sabedoria e nesse amor divino que Ele tão bondosamente explica nas escrituras, né, no Bhagavatam, no Bhagavad Gita, ou no Chaitanya Charitamrita, assim, tudo está aí. Naturalmente também exemplos de pessoas maravilhosas que
já estão iluminadas aqui nesse planeta material, e também tantos devotos que partiram desse mundo e sacrificaram, né, as suas vidas para deixar essa mensagem de Deus, enfrentando assim seres de uma natureza muito demoníaca que não compreendiam, né, o que esses devotos puros estão tentando passar, e se sentiam ameaçados, e dessa forma, né, matavam assim muitos devotos, ou denegriam a imagem deles assim com a mídia, né, que é deles, né, também naturalmente, e uma população ignorante aceita assim tudo que é mentira como verdade, né, e rejeita a verdade pensando que é mentira. Isso é Kali Yuga, né? As pessoas vivem hipnotizadas e agem como robôs para servir um sistema e sem ter assim nenhum propósito espiritual, de modo que a vida humana é simplesmente assim desperdiçada, essa forma humana tão maravilhosa, quando você usa a sua inteligência para estar se relacionando carinhosamente com esse amigo supremo dentro do seu coração. Então Krishna começa a fazer arranjos nesse mundo material para que você esteja sempre bem, né? Imagina, se você fizer amizade com Deus de verdade, assim, completamente rendido, Krishna é o controlador supremo. Ele vai criar assim todas as condições favoráveis na sua existência para que você cultive esse conhecimento espiritual, para que você possa realmente sentir esse prazer de estar com Deus. Essa parte sua, né, Ananda, vai se manifestar, essa bem-aventurança. Então você vai entender, né, qual é o verdadeiro gozo, qual é a verdadeira felicidade da existência, e vai ser interessante que você vai se sentir fora do ninho, né? Você não vai conseguir explicar a sua alegria de viver para uma pessoa que está totalmente assim algemada aos modos da natureza material, principalmente aqueles que estão no modo da paixão e da ignorância, totalmente presos, né, a um falso ego que quer dominar tudo, que quer, né, assim, sobrepor-se à própria lei de Deus, e alguns também querem ser o próprio Deus. Você não vai conseguir explicar a natureza humilde da rendição a Deus e desse sentimento carinhoso que é despertado na plataforma espiritual quando estamos ligados amorosamente, confiantemente em Krishna, em Deus, Vishnu, em nosso coração. Entende? E assim você também fica tranquilo, porque já sabe que a sua cota de sofrimento e felicidade vão vir naturalmente, e isso se chama contentamento, né? Expliquei isso na aula passada. É quando você está acima das dores e das alegrias materiais, entendendo que tudo isso é uma grande ilusão, e ao mesmo tempo você está com Krishna, e Krishna explica que Ele vai tirar assim as nossas misérias, se confiarmos nele, né? Porque miséria é o quê? Miséria é quando você não quer estar com Deus. Essa é a maior de todas as misérias, é a raiz das misérias. A partir daí você só age indevidamente nesse mundo material e passa a receber o fruto da sua vibração não divina, que é desarmoniosa e que naturalmente vai causar sofrimentos, né? Situações pesadas, onde muitas pessoas, infelizmente, né, estão assim até abandonando o corpo ou tomando muitos remédios para sair desses abalos psicológicos. Outros estão assim caindo assim tantas drogas, né? Podemos ver aí, é o sintoma de Kali Yuga, né? Tantos jovens se perdendo, né,
em situações assim, nem podemos, lamentáveis, né? Ver com o ponto que essas pessoas chegam, simplesmente porque o conhecimento espiritual ele está sendo bloqueado, ocultado, sei lá, no mundo, porque as pessoas, os políticos, né, que deveriam governar a sociedade, divulgando esse conhecimento espiritual para que todo mundo se situe nessa posição natural do espírito e possa caminhar aqui dentro dessa forma humana com essa consciência de que o único, né, o propósito real da vida, a nossa única preocupação dentro daquilo que se chama a nossa natureza eterna, que é a que realmente vai continuar após a vida, né, dessa forma material, deve ser essa meta de atingir, né, de despertar esse amor por Deus. Por isso que o Mestre Cristo ele estava falando, né, amai primeiro a Deus sobre todas as coisas, e depois as coisas vão ser acrescentadas na sua vida, porque essas coisas, como está dizendo aqui Prahlada Maharaj, já vão ser acrescentadas automaticamente. Porém, podemos resolver os problemas, né, das nossas misérias, assim, nos rendendo a Deus, entendendo que essas misérias nada mais são do que nossas ações rebeldes contra a nossa natureza real de viver como servos eternos amorosos de Krishna. Essa é a nossa posição, né? Devemos parar de servir Maya, a ilusão, e servir a Deus. Quem não pode entender isso, né? Se você é um servo eterno, essa é a sua posição, você tem que servir. Então você vai servir a Deus ou a energia material de Deus, né? Então você se pergunta, por que existe essa energia material? Ora, Deus criou essa energia material porque você quer desfrutar da existência sem a presença dele. Por isso você é um rebelde, né? Prabhupada ele dá o exemplo da prisão, né? Por que o governo tem que criar uma prisão? Porque a pessoa quer viver assim rebelde às leis do governo, né? Ela quer burlar assim aquilo que vai criar uma harmonia na sociedade. Se tem alguém que não está seguindo, né, esses princípios, essas leis de harmonia, essa pessoa se torna, né, uma pessoa não grata na sociedade e vai ser colocada na prisão para tentar se regenerar, né, e dentro dessa regeneração ela vai ser solta até o momento em que ela possa viver de acordo com as leis da sociedade, onde todo mundo, né, se relaciona bem, coopera, onde todo mundo tenta viver numa espécie de amor, né, amor próprio e felicidade. Lá no mundo espiritual é tudo harmônico, né? Todo mundo tem Krishna como centro e vive, né, plenamente nessa consciência de amor a Deus, e todo mundo é bem-aventurado. Não há ansiedade, lá não tem doenças, não tem velhices, porque a vibração de um corpo espiritual é plenamente assim, consciente e bem-aventurada. Tudo que se atrai no mundo espiritual é incrível, né? É luminoso. Mas mesmo assim, às vezes a gente, né, o governo manda os seus agentes lá para a prisão para tentar instruir os prisioneiros, mas infelizmente muitos prisioneiros não estão interessados em sair da prisão porque já se acostumaram, né? Estão condicionados àquela posição, e por mais bondoso que seja o governo tentando resgatar aquela alma, ela simplesmente rejeita as boas instruções
e resolve assim, continuar, né, rebelde. Então essa pessoa vai ter, como fala, né, prisão perpétua, né? E mesmo que ela receba, né, algum mérito de voltar para a sociedade, se ela continua de alguma forma, né, ainda com aqueles sentimentos, com aqueles instintos mais animalescos, ela é colocada de novo na prisão, né? Então supõe-se também que aqui nesse mundo material, nos planetas assim mais avançados, né, nas dimensões mais sutis, os planetas celestiais para cima, assim, haja a sociedade mais assim, organizada, harmoniosa, porque as pessoas lá estão mais espiritualizadas, né? Entendendo que tem uma pessoa que está mandando aqui, que está mandando e que tem que ter ordem, né? Ordem e progresso, né? Lembrei da bandeira do nosso Brasil, né? Entendeu? Ordem e progresso, alguém tem que estar no controle. E esse controle é Vishnu, é uma expansão de Krishna. E esse Vishnu, ele está agora mesmo dentro do seu coração. Então Deus, ele está observando assim, todas as suas atividades, e não assim que ele está julgando você, porque esse mundo material é um mundo de livre-arbítrio. Você faz o que você quiser e você sofre e goza na medida de suas reações. Então Krishna, ele vem no Bhagavad Gita e fala, a partir do momento que você toma essa atitude mais devocional e pensa assim que, não quero mais sofrer, estou frustrado, eu não quero, eu entendi que todo esse gozo da energia material, todo esse sofrimento aqui, tudo é uma ilusão, está relacionado apenas à minha mente e ao meu corpo físico. Então, nesse momento assim que você está completamente assim absorto no entendimento da miséria material, nesse momento assim Krishna, ele dá uma luz dentro do seu coração, a sua intuição é ativada e naturalmente aí sim Krishna começa a se revelar para você, porque você se tornou mais humilde, né? Você baixou a bola do falso ego. E Krishna, ele está esperando por esse momento. Então a pergunta em qual vida você vai realmente se render a Deus e viver, né, e sair desse mundo para ir para um lugar, para uma sociedade totalmente espiritual, viver em bem-aventurança, amando a Deus, assim, ou o quanto você vai querer continuar aqui, né, nessa prisão, nesse mundo material, por tantas centilhões de vida e sofrendo, né? Desconectado, rebelde, frustrado, depressivo, com medo de tudo, e aqui sempre vai ter essa guerra entre demônios e santos, assim, trevas e luz, né? É dualidade, faz parte, mas para quem está situado aos pés de lótus de Krishna, ele está além dessa dualidade de luz e trevas, entende? Porque aí a pessoa já passa a ficar sob o controle completo da natureza espiritual de Krishna. É isso que Deus está explicando no Bhagavad Gita, de uma forma tão simples. E toda a missão dos devotos, né, de Krishna, que já estão de certa forma rendidos a Deus, é exatamente tentar passar essa mensagem de uma forma simples, nada assim técnico, que você tem que ficar com aquele fanatismo, né? Como eu estou falando aqui, é a relação entre você e a superalma no seu coração, né? Se você se rende a Deus, Deus, ele está olhando ali, ele está esperando pacientemente por toda uma eternidade, até o momento que você vai entregar a sua rebeldia, né, para Deus, e através do entendimento, né, não do medo, da insegurança, assim, através do amor mesmo. Então por isso que Krishna, ele está, né, falando, né,
Bahonam Yavanante Gnanavamam Prapajate Vasudeva Rasavanti Samahatma Sudulabha. Então Krishna está falando, né? Depois de muitos nascimentos e mortes, né, nesse corpo material em ignorância, a pessoa vai chegar a um ponto, uma fase da sua existência em que ele vai compreender Krishna e vai se render, né, a Vasudeva, essa forma suprema de consciência, né, essa consciência onipenetrante que está em todos e em tudo. Então, Krishna está falando, vai chegar uma hora que você vai ter que se render, porque assim como que um prisioneiro ele quer criar um modo perfeito de existência social dentro de uma cadeia, né, de uma prisão, e essa prisão também até tem regras mais rígidas do que na vida, assim, vamos dizer assim, do lado de fora da prisão, né? Então temos que ver a nossa incongruência, né? Nossa tentativa de arranjo material é completamente assim, uma loucura, é uma alucinação. Enquanto que se nós seguimos as leis de Deus, assim, tudo se torna perfeito, né? Então as pessoas que não acreditam em Deus, as pessoas que querem ser Deus, assim, essas pessoas vão assim, entrar em graus de sofrimento e de ilusões assim, inimagináveis, né? Simplesmente, se pudermos viver um dia de cada vez nesse amor divino, né? Cantando o seu santo nome, como é o método recomendado para essa era de Kali Yuga, né? O Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Só cantar esse nome, assim, cantando num sentimento de saber que essa vibração é Krishna, e ao cantar você está purificando a sua mente, procurar se associar com pessoas que estão buscando a vida espiritual, estudar, né, o Bhagavad Gita, que é o ABC da vida espiritual, que é simples, tem aí na internet para quem quiser baixar ou comprar livros, assim, dessa forma, assim, fazer do nosso coração um local sagrado e entender, acima de tudo, que todo esse mundo material é feito de dualidade, né? Positivo, negativo, sofrimento, alegria, e que tudo isso, como se diz, né, é uma ilusão, é algo passageiro, temporário, né? Você nunca vai ficar para sempre miserável e nunca para sempre assim, feliz materialmente. Mas o espírito ele quer realmente essa felicidade divina, né? Esse contato com Deus. Então, por que não se render a Vasudeva, essa consciência suprema que rege toda a existência espiritual e material, e nos libertarmos definitivamente dessa circunstância em que estamos aqui a nos lamentar em tanta ansiedade por nada, né? Por isso que o Cristo diz, né? Se você conhecer, né, a verdade, nesse sentido de realizar a verdade vai te libertar. E você só vai realizar a verdade quando você se render a Deus, a Krishna, em serviço devocional. Então aí Krishna, pela sua bondade, pela sua, né, misericórdia ou graça, ele vai se revelar para nós e vamos atingir aquilo que é exatamente o que Krishna está pedindo no Bhagavad Gita, o que Prahlada Maharaj está falando aqui em suas instruções, porque as instruções, mesmo que variadas ou diferenciadas, são a mesma, né? São a mesma, sim. Despertar o amor por Deus e sair fora da prisão material, voltar para a sociedade espiritual, onde Krishna é o centro, onde há relações diversas, né, maravilhosas em relação a Deus, baseadas nesse amor expansivo, e esse amor expansivo é a nossa parte Ananda, a parte de bem-aventurança. Ok? Acho que nos expandimos um pouco aqui, mas
Falando de Krishna, não há problema, né? Então, agradeço a atenção de todos vocês. Todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, todas as glórias são a Sri Sri Gaura Nitai, todas as glórias são a sua divina graça, Srila Prabhupada, todas as glórias são aos devotos reunidos. Haribo.